E o desabafo corporativo de hoje é o lado ruim e o bom da fofoca no ambiente de trabalho. E aí, tem lado bom? Tem lado bom da fofoca? Como é que a fofoca impacta a cultura e o ambiente de trabalho? Na minha visão, ela intoxica. Porque a fofoca, literalmente, é algo negativo. Claro que uma brincadeira ou outra até Descontrai. passa. Descontrai. Agora, quando a fofoca é maléfica, e é o que acontece muito, ou seja, ela é, na verdade, mais do que a fofoca. Ela é uma maneira de você, às vezes, deslegitimar, descredibilizar e mais, puxar o tapete. Então, quando ela tem esse cunho nefasto, ou seja, é mais do que uma fofoca, né? Uma maldadezinha que a pessoa, uma farpa ou uma cama de gato, eu acho que ela é 100% nociva. E outra, as pessoas não percebem, mas o fofoqueiro, ele é o primeiro a ser limado do grupo. Se você tem uma fama de fofoqueira ou fofoqueiro, azar é teu e não da empresa. Aí, eu acho que assim, vamos... Tem um lado bom da fofoca? Fofoca, eu acho que não tem lado bom também. Mas o que a gente tem que olhar é que, assim, há necessidade do ser humano de se comunicar. Sim. Né? E aí, muitas vezes, o que eu vejo é o erro do mundo corporativo não pensar em canais, em momentos, em ambientes, para que esse diálogo aconteça, essa conversa aconteça. E aí, não tem esse canal oficial, acaba tendo o canal no WhatsApp, acaba tendo ali, né, o encontro no cafezinho. E aí, eu... né, quero falar alguma coisa pra Bia, não tenho coragem de falar. Na reunião, a Bia pergunta pra mim, e aí, tá tudo bem? Eu faço aquela cara, sim, tá tudo bem. No cafezinho, eu vou lá e encontro o Marco e falo assim, você viu que absurdo que a Bia falou? Mas assim, você não acha, Beto, que é também um pouco do ser humano? Eu tinha uma empresa, uma agência, e tinha um grupo de WhatsApp que era todos menos o Mark. Eu também já tive esses A galera, todos a menos galera a Bia. criou um grupo sem mim, todos menos o Mark. É engraçado, mas é o que rola. Então, eu não diria nem o cafezinho, eu diria um WhatsApp mesmo, e por aí vai. É o principal. Eu acho que é do ser humano, né? É gostoso E eu também acho que, você ter uma pessoa com quem desabafar. Então, mas Desabafo corporativo. podemos pensar Desabafo maneiras corporativo. que sejam mais construtivas para a própria pessoa, como você falou, para ela não virar fofoqueira, e para o próprio business, para o próprio negócio. Como é que a gente vai pegar essa vontade e necessidade profunda do ser humano de se comunicar e usar isso para o bem da empresa? Eu acho que esse que é o ponto, que a gente está deixando escapar esses momentos que as pessoas querem falar, querem se colocar, só que elas não se sentem seguras de poder fazer isso, né? Então não tem esse ambiente de segurança psicológica, aí precisa criar o grupo Todos Menos o Mark, porque lá eu me sinto seguro o suficiente de colocar minha opinião e falar aquilo que eu penso. Mas assim, os aspectos positivos, de fato, nos últimos tempos, têm aí rolado algumas reportagens, e eu vou trazer aqui 2 fontes, né? A Harvard Business Review, de fato, reconhece que as fofocas podem ser úteis para identificar problemas de comunicação ou questões não resolvidas que afetam a moral da equipe. Claro que, para isso, a liderança precisa saber o que está acontecendo. Né? Não vai adiantar nada ficar só entre eles. Esse ponto mas esse ponto é o que você falou. É o que você falou. A fofoca usa a fofoca porque não tem um outro. E aí acaba aparecendo na fofocas. E se a gente tiver um outro canal para fazer isso? Né? Então, a Psychology Today, um jornal, fofocar pode ajudar os colaboradores a se integrarem socialmente e a entenderem melhor as dinâmicas internas da empresa, facilitando a adaptação e colaboração. Ou seja, para ambos os problemas, ambos não, vários, né? Problema de comunicação, vocês são craque no assunto. Questões não resolvidas que afetam moral. Integração social. Dinâmica interna. Tudo isso, existem mecanismos legítimos para a gente trabalhar. E não precisaria ser a fofoca o caminho para tratar. Você pode atenuar, vamos dizer assim, o lado ruim da fofoca. Você pode transformar a fofoca numa questão de comunicação. Né? Dizer o seguinte, exatamente como vocês explicaram. Em vez de 10 coisas serem discutidas durante a fofoca, vão ser debatidas 3, porque 7 já estão sendo resolvidas graças a esses mecanismos. Agora, eu acho que tem 2 questões aqui. Eu acho que tem uma questão cultural. Você tem empresas que são movidas à fofoca, em que o clima é ruim, porque a cultura é ruim, porque a liderança é ruim, e elas são conhecidas por isso. Eu fui jornalista há muito tempo.
trabalhei na Jovem Pan, na Band News e no Jornal da Tarde. E havia no mercado alguns lugares que você sabia que o clima era horroroso. Você pode até ir, você vai trabalhar numa empresa que tem uma vitrine grande, mas o clima é horroroso. Então, assim, é sabido também que existem algumas empresas tóxicas, né? E eu acho que parte, então, da liderança e da cultura da empresa de trabalhar ou retrabalhar esse ponto do diálogo. E mais do que isso, como você bem explicou, da abertura de até onde eu posso ir, que não vai ferir suscetibilidades, não vai mostrar que eu estou querendo subir na empresa. Eu vou ter um desabafo corporativo que muitas vezes poderia ser feito no RH, mas nem os RHs funcionam. Fato. Quais são os limites éticos, do ponto de vista de vocês, da fofoca no ambiente de trabalho? E como a gente pode promover, então, uma comunicação saudável que não seja via fofoca? Quer ir lá, Mark? Eu vou começar e vou fazer rápido. Eu acho que o limite saudável justamente está na questão do bom senso. E mais, na questão da inteligência. Por quê? Porque se você é uma pessoa inteligente, você sabe hoje que mesmo que você jogue no grupo de WhatsApp, existe o print. Se você é uma pessoa inteligente, você sabe que hoje você fala mal de uma liderança para um VP, para um diretor ou até para um coordenador, esse coordenador amanhã vira o novo diretor e vai te olhar como bom. Se ele falou do anterior, por que ele não falaria de mim? Né? E é simples pensar isso, mas as pessoas não fazem. Impacto. Então, tira o veneno, tira a cobrinha peçonhenta e coloca um outro animal ali. Talvez uma questão, às vezes, de fazer uma brincadeira, mesmo que seja uma brincadeira ácida, às vezes é teu perfil, mas que não vai prejudicar. Então, acho que o aspecto, entre aspas, bom da fofoca é o aspecto que você não expõe os outros, que você não se expõe, coloca o seu bumbum na janela, né? Porque vai cair sobre você. E mais do que isso, que você também não crie na empresa esse clima ruim. Porque a gente acaba também, muitas vezes, quando você fala mal do lugar, quando você está ali negativamente, você acaba envenenando o ar. Então, são 3 pontos simples, que, na verdade, todo mundo poderia fazer desde já. E te digo mais, eu acho que as novas gerações, tirando algumas exceções, não têm muita paciência para fofoca. Por incrível que pareça. Porque elas entendem isso, que vai envenenar elas e que vai queimá-las no mercado. Excelente, porque você está falando aí, inclusive, de reputação pessoal, né? Claro. Imagem pessoal. Eu acho aquela... E as novas Não gerações... tem aquele termo, né? Eu não lembro a frase exata, mas quando o Marcos fala mal de João, eu Isso. conheço mais Marcos do que João. Tá? Nesse sentido, sem eu mais acho que isso é todo... Assim, esse ponto... Quando Pedro fala mal de Paulo, fala Bíblia, mais sobre Pedro do que Paulo. Do que Paulo, exatamente, é bíblico. Né? E aí, eu acho que tem uma questão assim, valores corporativos, eles não são para estar na parede, certo? Exato. São para ser praticados. Qual que é o limite ético? O limite ético é o limite dos valores daquela instituição. Uhum. Ponto. Então, assim, qualquer fala, qualquer conversa, que vá contra os valores da instituição, só que a gente não usa, né, os valores institucionais, né, as estratégias corporativas como limites, né, e orientadores. Para mim é uma bússola aquilo ali. Então, quando a gente vai tomar uma decisão, a gente tem que estar olhando para a nossa estratégia corporativa. Quando a gente vai falar do que é o limite ético nesta instituição, são os valores corporativos dessa instituição. Uhum. Você está ferindo aqueles valores corporativos, aquilo não deveria ser aceito dentro daquela instituição. Talvez uma outra instituição, sim. Né? Sim. Porque a questão, né, do bom senso, uma amiga minha sempre fala uma frase, fala, Beto, eu cansei dessa história de bom senso, porque bom senso cada um tem um seu. Sim. Então, para mim, o que eu acho é bom senso, que é uma falta completa de bom senso, para um outro não é, tal... Faz um pouco sentido isso que ela fala, logicamente, até a questão da inteligência aí, que o Mark trouxe, que assim, a gente tem que ser mais inteligente na hora que a gente está fazendo fofoca, porque assim, se não é por valores, no mínimo, para minha imagem pessoal, a questão aí da inteligência, agora a gente tem que entender que coisas são toleradas numa instituição e não vão ser toleradas em outra, por quê? Porque os valores de uma instituição são diferentes dos valores da outra. E isso vai criar as diferentes culturas que o Mark estava falando. Né? E aí cabe a cada um avaliar se para ele ou para ela faz sentido uma empresa na qual existe um ambiente permissivo a essa toxicidade.
Ou Olha se as coisas são tratadas de forma mais madura e inteligente, que é a frente a conversa. frente. E agora, veja que interessante, a gente teve um caso recente do Thales Gomes, que é um grande empreendedor, falando em nome do G4, que é a empresa que ele tem hoje, né? Ele foi EasyTax, depois Singu, e aí ele criou, junto com dois amigos, o Alfredo Soares e o Nardon, o G4, que é um canhão. O G4 fatura 200 milhões por ano, tem 5 anos de idade. Então, assim, é um canhão. E ele fez uma fala num podcast dizendo o seguinte: eu não contrato esquerdista. Palavras dele. E aí me vê exatamente essa imagem quando vocês falam aqui. Quer dizer, ele está certo ou errado? É um julgamento pessoal que eu não vou fazer aqui, não cabe. Mas criou uma grita na internet do tamanho do mundo. E aí a pergunta é, ele está certo ou ele está errado? Ele, moralmente, você pode achar que ele está errado. Mas do ponto de vista empresarial, ele está falando da cultura dele. E é isso. Ou você quer trabalhar ou não. Ninguém é obrigado nem a ficar e nem a entrar. Então, veja que curioso. A gente tem dilemas aqui, muitas vezes, morais, técnicos, na questão da cultura. E eu acho que a cultura parte do líder. Se você tem uma empresa super progressista, todo mundo é progressista, você chega no líder e fala assim, vamos criar uma, sei lá, o dia LGBT, ele vai falar, imagina, isso é mimimi. Acabou. Ninguém vai fazer, porque o líder não está fazendo. Então, acho que existe uma preocupação aqui de a gente ter uma visão do líder, de ser um líder mais adaptativo, né? De ser um líder mais atualizado, e esse é um trabalho. Esse é um trabalho, porque você fala uma pessoa de 30 anos, tem muita gente de 30 e poucos anos, exemplo do Thales, que tem uma posição muito conservadora ou que, para muita gente, esbarra, né, no reacionismo. E que, na verdade, para outros é completamente normal. Então, veja como existe essa dicotomia e como isso é discutido hoje em larga escala. Sim, sem dúvida. Agora, é fato que a fofoca, vou trazer aqui 2 dados, né? Segundo a Sociedade de Recursos Humanos, internacional, tá? Esse estudo. 21% dos colaboradores consideram a fofoca como um fator que contribui negativamente para o ambiente. E cerca de 36% admitem que a fofoca afeta a sua produtividade, segundo a Vital Smarts. E é fato que cultura é top-down. Sim. A cultura é moldada pelo comportamento da liderança. Eu concordo. Se a liderança, e eu já vivi várias empresas tóxicas que a liderança era fofoqueira. Sim, porque são pessoas, né, Bia? Então, e aí a questão é, se a gente permite esse ambiente, desde lá de cima, de extrema competitividade e usa a fofoca como um dos mecanismos de competição. Gestão por conflito. Gestão por conflito, gestão por literalmente ataque, né? Ataque formal e ataque informal, que é a fofoca. Como seria diferente se a nossa cultura, e aí eu digo cultura país, né? Uma cultura que de fato encarasse os problemas de frente? Porque acho que a sensação que eu tenho é, quando existe um ambiente de grande fofoca na organização, é porque, de fato, a gente não trabalha em ambientes transparentes, no qual existe a conversa, né, de tudo aquilo que está incomodando. Pergunta para você, onde isso acontece? Onde acontece? Você diz em termos de países? Eu acredito que no hemisfério norte, de modo geral, são culturas um pouco mais pragmáticas, no sentido de perda de tempo, a gente chama de entropia cultural. Toda energia produtiva gasta de forma não produtiva, a gente chama de entropia cultural. De modo geral, toda vez que eu meço, né, até 10 é aceitável. Até 10% de energia jogada fora é aceitável. E lá tem os silos, lá tem a competição, lá tem a arrogância, lá tem o caos, o conflito extremado. Mas normalmente eu encontro ali em torno de 26%, 30% de entropia. Olha quanto tempo. E a gente tem dados que mostram que o Brasil é 5 vezes menos produtivo do que muitos países do hemisfério norte. Sem dúvida. Né? Então, eu acho que isso é um dos motivos da nossa improdutividade, até um dos dados que eu trouxe no final, né, 36%, acham que são menos produtivos por conta da fofoca. A gente não encara de frente os problemas. A nossa cultura é uma cultura muito de... Sabe? Eu até vou estudar agora em agosto esse tema. Mas eu acho que essa maturidade de olhar olho no olho e falar, sim, vamos resolver essa questão? A gente vê tem pouco. Que engraçado, né? Quando você vai para os Estados Unidos, você pode dizer o seguinte, bom, mas tem muito brasileiro trabalhando e tem muito
como é que eu posso te dizer? Venezuelano, porto-riquenho, ou seja, uma cultura muito mais latina, né? Que está não só se disseminando, como você tem os filhos e os netos dessas pessoas. Já estão lá. E mesmo que o venezuelano, o porto-riquenho seja muito parecido com o brasileiro, ele se adapta à cultura do país. Olha que louco. Então, você não vai chegar para um brasileiro e falar assim, vamos fazer isso aqui do jeitinho. Eu falo, não, cara, aqui é outra história. Isso aqui não funciona. Por quê? Porque o cara se adaptou. Que é um dilema que hoje os europeus estão sentindo com os muçulmanos. Sim. Que chegam lá e não querem se adaptar ao país. A minha mãe é egípcia, foi morar na França e se adaptou. Tanto que minha avó se achava mais francesa que egípcia, né? E agora você tem essa questão de as pessoas não abrirem. Então, eu vejo que nos Estados Unidos isso ainda é muito mais palatável, justamente porque tem essa cultura. O que você acha? Então, essa é uma conversa boa. Quando a gente vai para os países do hemisfério norte, eu acredito que a comunicação é sim mais franca e mais sincera. Né? Agora, eles não têm, né, um complicômetro que eu acho que no fundo pode ser uma ótima saída para a gente, aqui falando de Brasil. Que assim, eles não têm essa diversidade toda que a gente tem aqui. Sim. Então, os pensamentos são muito mais parecidos, né? Até quando você vai para os Estados Unidos, assim, basicamente você tem 2 partidos ali, né? Então, tem muito menos variáveis ali, né? Em jogo. Aqui no Brasil, assim, e esse é o ponto, o que a Bia trouxe, assim, se a gente conseguir, né? Quando a gente está falando de fofoca, é falar sobre alguém e não para alguém, certo? Então, eu tô lá falando, né, sobre alguém com um terceiro e não tô falando com a pessoa direto. Se a gente conseguir trazer um pouquinho mais, né, de uma comunicação mais autêntica, e para isso, obviamente, assim, falar assim, mas eu quero falar do meu líder, mas eu não tenho espaço para isso. Então, obviamente, você tem que construir esse ambiente, né, onde as pessoas também estejam abertas a receber os feedbacks, né, dar o feedback é difícil, receber talvez seja mais difícil ainda. Então, trabalhar um pouco essas culturas que no hemisfério norte eles estão mais maduros nesse ponto do que a gente. Olha o potencial que a gente tem para crescer com toda essa diversidade que a gente tem aqui no Brasil. Porque a diversidade, se bem trabalhada, é o que vai trazer a criatividade. Né? É o que vai trazer o diferente, é o que vai trazer o novo. Então, como que a gente consegue construir esses ambientes onde a gente possa realmente ter essa comunicação? Eu estou falando com a Bia. Bia, vamos conversar? Né? Sim. E a gente ter essa conversa olho no olho, porque isso vai colocar mais visões em cima da mesa e a gente pode debater abertamente sobre essas visões e não, né, só no grupinho lá de WhatsApp, né? Todos menos o Mark. Olha quantas ideias estão surgindo no Todos Menos o Mark que acabam não indo para uma mesa de trabalho depois. Sim. Agora, tem 2 questões aqui, eu acho. A primeira delas, a gente tem que ter, não só também visualizar o que está acontecendo, a gente fazer um benchmarking, né, cultural lá fora. Certamente os alemães também têm muita questão de processo. Então, você tem alguns países que têm a ensinar. E, às vezes, nem só um país que é rico, entre aspas. Você pode pegar países aqui, né, do sul, que tem, às vezes, não tem uma economia gigantesca, mas tem uma cultura adaptativa melhor. Só que eu me pergunto o seguinte, o que é cultura coletiva e o que é a cultura pessoal? Ou seja, porque a mudança ela é de dentro para fora. Né? Não de fora para dentro. Sim. E se você vem com uma cultura empresarial de fora para dentro, a pessoa vai dizer, legal, mas assim, vou fazer um curso de qualificação. Nossa, que saco, toda quarta-noite e tal. Então, acho que deveria ter, ao meu ver, e aí eu não tenho a resposta para isso, uma forma de a gente tocar as pessoas para que essas pessoas esqueçam um pouco do jeitinho brasileiro, esqueçam um pouco da preguiça, entre outras coisas, e essas pessoas comecem a sentir elas mesmas, dentro delas, individualmente, que isso é importante. E que você não vai avançar. E mais, você vai ter um futuro ruim. Eu me preocupo muito com isso. Tenho 2 filhos pequenos, agora estou com 50 anos. Eu vivo múltiplas crises antes de dormir. Né? Que assim, para onde que eu vou, o que eu estou fazendo? Então, essa conversa que a gente estava falando até fora daqui, né, de 55 anos, de pessoas sendo mandadas para outros países já mais velhas, me anima. Porque eu falo o seguinte, eu sou multipotencial.
Mas eu tenho aquela crença ainda, arraigada, de que, chegar aos 60 anos, talvez não tenha trabalho para mim. Esse é um ponto. E o outro é o seguinte, com quem a gente está falando? Porque pensa, se você vai... quem são os ídolos atuais das pessoas? Quem são os músicos que fazem sucesso? Quem que é a televisão e o streaming, o que está trazendo? Eu acho que a gente está muito mal educado. E já faz tempo. E não é uma questão de governo ou não governo. É uma questão cultural também. A gente se acostumou com fácil. Né? Quem são os nossos ídolos hoje? MC esse, MC aquele. Qual que é o nosso referencial de dinheiro? O influencer que tem uma Lamborghini. São esses caras que estão falando para os nossos filhos. Sim. Eles não assistem televisão. Não leem jornal. Então, assim, eu acho que a gente tem um futuro bem preocupante. Desafiador. E o tempo está acabando. E aí, como a gente fecha essa conversa de fofoca? Sem chorar. Sem chorar. Porque eu já estou quase chorando. Sem deprimir a audiência. Oh, meu Deus. Eu acredito que tudo isso, quando a gente chega nesses contextos de caos, é porque alguma coisa muito nova está para surgir, né? E eu olho para esses momentos como os momentos realmente, assim, que tem um desequilíbrio acontecendo e a crise, ela vem para reequilibrar as coisas. Deus te ouça. Então, estamos indo muito para um lado, eu acho que disso daí vai gerar alguma coisa muito nova. Então, eu sou um otimista, eu acho, por natureza. Então, eu olho para essas situações assim, se as pessoas estão tendo esse tipo de comportamento, é porque tem alguma necessidade ali. Não atendida. A gente precisa escutar mais as pessoas. Eu concordo plenamente. A gente tem que ir mais a fundo e entender. Quando surgem esses movimentos, né? E assim, por um lado, eu fico também preocupado com a questão, né, das referências, né? Mas por outro, a gente está ouvindo vozes que antigamente não tinham espaço. Concordo plenamente. Então, como que a gente pode pegar considerar tudo isso no caldeirão cultural? No caldeirão cultural. Não o caldeirão do Hulk. Né? E deixar de fazer isso em formato de fofoca e trazer isso para o mainstream, para dentro. Perfeito. E aí vai. Só uma pergunta, uma colocação, o caldeirão é do Mion, tá? E talvez seja da Eliana. Então, assim, para não enganar a audiência. Mas me conta, como você fecha esse tema de fofoca do seu ponto de vista, Mark? Bom, eu vejo muita coisa legal foi falada aqui. E eu não vou dizer que eu concordo, porque a gente já combinou, né? Que a gente tem que divergir para dar corte. Mas eu concordo mesmo com o que o Beto falou e você também. Acho que a gente tem que ter talvez uma reprogramação daquilo que a gente aprendeu, entender que o mundo mudou, para onde a gente está caminhando e a gente introjetar isso, como dizia minha ex-namorada psicóloga, né? Introjetar isso para poder enxergar o mundo com outros óculos. O mundo mudou demais. Se a gente olhar com uma variável de e não de ou, não somos nós ou a mudança. Fato. Somos nós e a mudança, que está sendo impactado por algo que a gente não falou aqui, que é a tecnologia. Sim. Que abre fronteiras, que forma pessoas, que deixa as pessoas milionárias, né? Mas também que tem um jogo, não vou falar o nome dele, daquele animalzinho que também tira dinheiro das pessoas. Acho que a gente tem que passar por uma reprogramação e precisa querer, precisa ter vontade política, e não só política governamental, das empresas. Eu acho que quem tem hoje o poder de transformar o país são as empresas. Fato. Mais que o governo, né? Porque elas têm dinheiro, porque elas têm cultura, porque elas têm cabeças pensantes. E eu acho que a gente precisa querer. Se a gente quiser, eu vejo que a fofoca vai ser muito reavaliada para que a gente possa trabalhar isso em termos de comunicação. Se a gente se deixar levar pelo atalho, pelo caminho mais curto, pela fofoca, pela pouca produtividade, que está acontecendo muito em escala, a gente tem problemas hoje e vai ter problemas muito mais sérios amanhã. Acho que a gente tem que olhar por cima do muro e plantar hoje o que a gente quer amanhã. Eu concluiria dizendo que fofoca é positiva, é negativa, ela é um insumo. Vamos trabalhar com ela. Próximo desabafo, porque agora já acabou.